Sara é o exemplo de uma mulher com fé sincera. Ela acompanhou Abraão na caminhada dele sem destino, obedecendo a Deus em todo momento. Esse é o estudo de número 1259 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Senhor Jesus continue te abençoando. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é muito linda. Nós podemos aprender através de erros e acertos dos personagens bíblicos e assim podemos entender que o nosso Deus, ele é fiel. Ele cumpre as suas promessas, como também podemos ver as consequências dos erros das pessoas. Vamos ao nosso tema, a fé sincera de Sara. Nosso texto base está no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 11, que diz: por meio da fé. Da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. É muito comum nós ouvirmos sobre fé, sobre a fé de Abraão, porque Abraão é tido como o pai da fé. Tiago, no capítulo 2, verso 21, diz: ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Tiago, ele chama Abraão de pai da fé. E Abraão é considerado um homem justo por nosso Deus, porque ele obedeceu a Deus em todo o tempo, demonstrando sua fé. A fé no poder, no amor, na fidelidade, na graça, na bondade do nosso Deus em todo o tempo. E mesmo diante das circunstâncias mais complicadas, Abraão creu em Deus e foi uma fé inabalável. Abraão também é chamado de pai espiritual. Romanos capítulo 4, verso 11, Paulo diz assim: sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a favor deles. E tem outra versão que diz que a circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo. Aí vem, mesmo antes dele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa da sua fé. Quando Paulo chama Abraão de pai de todos os que creem, pois a fé dele em Deus antes da sua circuncisão nos ensina que ele creu em Deus, que ele confiou plenamente nas promessas feitas por ele. A circuncisão era um sinal da aliança de Deus com o homem, mas Abraão é um exemplo de alguém que creu em Deus, e Sara era a esposa de Abraão. Gênesis capítulo 11, verso 29 diz: mais tarde, tanto Abrão como seu irmão Naor casaram-se. O nome da esposa de Abrão era Sarai e o nome da esposa de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Sara possivelmente nasceu em Ur dos Caldeus, na região da Mesopotâmia, no meio de um povo idólatra. Ela era esposa e irmã por parte de pai de Abraão, e algo que naquela cultura era permitido. Gênesis capítulo 20, verso 12 diz: além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, tornou-se minha mulher. Abraão, ele temeu pela vida dele. Ele pediu a Sara para dizer que ela era sua irmã, pois devido à beleza dela, os homens de Gerar poderiam matá-lo para ficar com ela, porque era uma mulher bonita. E Abraão afirmou
afirmou que ela era sua irmã por parte de pai para o rei Abimeleque, porque o rei Abimeleque veio falar com ele, o repreendeu. Ele tinha tomado Sara pensando que ela era irmã de Abraão, que ela era solteira. E Deus, foi o próprio Deus que interviu, foi o próprio Deus que repreendeu Abimeleque. Ele soube através de Deus que Sara era casada. Mas Sara era uma companheira fiel, mas também obediente a Abraão. Gênesis capítulo 20, verso 13 diz: então, quando Deus me fez andar errante longe de minha família, eu roguei a ela, Abraão, falando do pacto dele, do combinado dele com Sara. Eis o favor que me farás, em todo lugar em que estivermos, dirás a meu respeito que sou teu irmão. Ela confirmou que era irmã de Abraão para o rei Abimeleque, mas Deus agiu a favor dela. Deus impediu Abimeleque de tocá-la e Sara tinha um grande problema que causava a ela muita tristeza. Ela era estéril. Gênesis capítulo 11, verso 30. Entretanto, Sarai era estéril, não tinha filhos. Para Sara e Abraão, isso era um problema, mas para o nosso Deus, não. Isso, o fato de Sara ser estéril, deixava-a triste, porque era uma mulher que não gerava, era uma mulher infecunda. Mas Deus, na sua misericórdia, graça e bondade, fez promessa a Abraão de que ele seria um grande povo. Gênesis capítulo 12, verso 1 e verso 2 diz: então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, e engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção. Mas parando para pensar como seria isso, já que Sara era estéril, a esposa de Abraão era estéril, ela não gerava. Mas podemos nos lembrar que os nossos problemas podem parecer sem solução para nós, assim como para Sara. Dela não conseguiria sair nada, mas para o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Essa promessa parecia impossível acontecer através de Sara, mas em todo o tempo, Sara permaneceu firme ao lado de Abraão naquela jornada, sem duvidar da promessa de Deus. Ela não era uma mulher acomodada. Naquela época, um filho gerado pela serva pertenceria à sua senhora, e Sara naturalmente agiu assim, oferecendo a Abraão a serva dela. Ofereceu a Abraão Agar. Gênesis capítulo 16, verso 1 e verso 2 diz: a mulher de Abrão, Sarai, não lhe dará filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai propôs a Abrão: ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz, portanto, toma minha serva, talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. Sara, ela se precipitou, ela não buscou orientação de Deus e ela deu o jeitinho que ela achou que seria melhor, como se quisesse até mesmo ajudar ao nosso Deus. Ela não se lembrava de que o nosso Deus, o Deus poderoso, o Deus que faz promessa, Ele tem todo o poder para cumpri-la, e a gravidez de Agar trouxe muito sofrimento e humilhação para Sara. E diante da afronta de Agar, diante do desprezo daquela serva, Sara agiu com pulso firme. Gênesis capítulo 16, verso 6 diz: mas Abrão ponderou: pois bem, tua serva está em tuas mãos, faz-lhe como melhor te parecer. A partir desse momento, Sarai passou a maltratar sua serva de tal maneira que Agar fugiu. Agar, vendo que tinha a bênção da fertilidade, que estava grávida de Abraão, ela começou a desprezar, a afrontar e a humilhar Sara. Mas Sara ficou firme. Ela tratou Agar como uma serva ingrata. E Deus
tratou com Agar no deserto. Ela retornou a Sara e se humilhou em obediência ao nosso Deus. É interessante que o filho de Agar com Abraão se chamou Ismael. Deus falou qual seria o nome e nasceu quando Abraão tinha 86 anos. Mas Sarai significa minha princesa, senhora ou dama. E Deus mudou esse nome, mudou de Sarai para Sara. Gênesis capítulo 17, verso 15 diz: e determinou Deus a Abraão: a tua mulher Sarai não mais a chamarás de Sarai, mas seu nome passa a ser Sara. Deus tinha um propósito na vida de Sara. Ela seria a mãe de muitas nações, e olha que interessante, e de grandes reis. Vamos ver essa promessa? Gênesis capítulo 17, verso 16, olha o que Deus diz: eu a abençoarei e também por intermédio dela te darei um filho. Em verdade, eu a abençoarei e dela procederão muitas nações e grandes reis. E Sara significa princesa, aquela mulher que tinha um grande problema, que era a infertilidade, que era uma mulher obediente, que seguiu o marido em todo o tempo, sem questionar. Ela tinha uma promessa. E certo dia Abraão recebeu a visita de 3 homens, sem saber que um dentre aqueles homens era o próprio Senhor Jesus e os outros 2 eram anjos. E reafirmou a promessa da descendência de Abraão através de Sarai e citou que Sara seria mãe. Gênesis capítulo 18, verso 10 diz: então ele lhe prometeu: voltarei a ti no próximo ano, então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava a conversa na entrada da tenda atrás dele. Imagina ela ouvindo essa promessa, e nessa época, além dela ser estéril, ela ainda junto com Abraão eram idosos. Eles estavam avançados em idade, tornando aos olhos humanos impossível de acontecer o cumprimento dessa promessa. A atitude de Sara quando ouviu foi rir. Gênesis capítulo 18, verso 12, Sara então riu-se consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Para ela era impossível, mas para o nosso Deus não. Deus não depende de nós para cumprir a sua promessa. E o Senhor mostrou que está no controle de tudo. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. E ele mostrou a Abraão que Sara riu. Gênesis capítulo 18, verso 13, entretanto, o Senhor questionou a Abrão: por que se ri Sara conjeturando? Será possível que vou dar à luz agora que sou velha? O Senhor mostrou ter conhecimento de todas as coisas, pois Sara não estava na presença de Abraão quando ela riu, e o Senhor afirmou a promessa dele. Gênesis 18, 14 diz: acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? Nessa mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Para o nosso Deus não existe nada impossível. E Sara ouviu a promessa, o Senhor reafirmou a promessa. E Gênesis capítulo 17, verso 19, olha que interessante mais uma vez. Ao que Deus lhe contestou: o que eu disse foi que Sara, tua esposa, lhe dará um filho, e tu lhe darás o nome de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. Sara é o exemplo de uma mulher sincera, uma mulher de fé. E a promessa de Deus se cumpriu em Gênesis capítulo 21, verso 2 diz: Sara concebeu e deu um filho a Abraão já idoso. No tempo que Deus tinha marcado, a promessa de Deus se cumpriu, não do jeito do homem, mas no tempo determinado pelo nosso Deus.
Nós precisamos crer nas suas gloriosas promessas, pois como diz o nosso texto base, Sara creu, a fé dela fez a diferença. Hebreus capítulo 11, verso 11 diz, por meio da fé. Da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Ela considerou fidedigno, e fidedigno é digno de confiança, é uma pessoa de confiança, de fé. A fidelidade do nosso Deus faz parte dos seus atributos, e Sara creu. Vou começar a concluir. Ela é um exemplo de fé, e de fé sincera, que embora ela tenha sofrido pelo fato de não gerar, ela se precipitou, ela tentou dar o seu jeitinho para que a promessa de Deus se cumprisse. Isso trouxe um sofrimento, trouxe angústia, trouxe desprezo, e até mesmo nos dias atuais ainda sofremos consequências. Mas Sara foi fortalecida por Deus e consta no quadro dos heróis da fé. Podemos sim afirmar que Sara é uma mulher de fé, porque está na Bíblia. Ela desempenhou um papel de grande importância para o povo de Israel. Ela é a matriarca de Israel. E se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou caso você tenha dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça, ó, de dar o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor Jesus. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.